Mas, senadores e senadoras, nós ainda enfrentamos problemas estruturais e os investimentos em infraestrutura precisam chegar logo, sejam do setor privado ou do setor público. Sou autora de um projeto de lei, o PLS 374 de 2011, que altera o regime jurídico dos portos secos, desburocratiza as regras aduaneiras, permitindo maior fluxo de comércio e possibilitando maior investimento da iniciativa privada nesse segmento. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Serviços de Infraestrutura no Senado, mas ainda precisa ser aprovado em outras duas comissões desta Casa. É uma luta minha, antiga, para tentar superar os chamados gargalos que ainda enfrentamos na nossa economia. Me preocupo com essa questão, caro presidente, e acho louvável o empenho do governo em anunciar medidas para melhorar a estrutura de ferrovias, rodovias e aeroportos, noticiadas recentemente. E o plano do governo, que será anunciado em breve para baratear o custo da energia no Brasil, também é oportuno e caminha na direção do desenvolvimento inteligente. Mas é preciso fazer mais e melhor. Portanto, quero aproveitar, senadores, que a Lei Orçamentária, o PLN 24 de 2012, chegou ao Congresso Nacional para chamar a atenção aos investimentos que trarão melhorias à nossa economia. A peça orçamentária, trazida na semana passada pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, aumentou em quase 13% os investimentos públicos, ampliando o orçamento para pouco mais de 249 bilhões de reais. Na lei orçamentária anterior, de 2012, o orçamento previsto para investimentos foi menor, quase 221 bilhões de reais. Apesar desse aumento, os Ministérios das Comunicações, da Justiça e de Minas e Energia ficaram com menos recursos para investir no próximo ano. No caso das comunicações, o volume para investimentos, que era de pouco mais de 818 milhões de reais, caiu para 788 milhões de reais. Quanto à pasta da Justiça, que cuida de programas de extrema relevância, como a segurança pública e também o controle de drogas e de contrabando de armas e outras, o investimento diminuiu de pouco mais de 4 bilhões e 670 milhões de reais para aproximadamente 3 bilhões e 786 milhões de reais. Em relação ao Ministério de Minas e Energia, as chamadas despesas discricionárias, que são os investimentos, caíram de pouco mais de 924 milhões para 892 milhões de reais. Ou seja, esses números demonstram a dificuldade que o governo federal ainda enfrenta para ampliar os investimentos, mesmo em áreas estratégicas e que impactam diretamente na infraestrutura do país, como os setores de comunicações e energia. É preciso, portanto, pensar o Brasil de forma sistêmica, interligada, coerente e com foco na pavimentação necessária para evitarmos os problemas, as crises econômicas e as dificuldades de renda que ainda virão. Quero, por isso, usar esta tribuna e pedir o apoio dos deputados e senadores que irão cuidar desta questão na Comissão Mista de Orçamento. Que o senador Clésio Andrade e os deputados Eliseu Padilha, Augusto Coutinho e Vandentalk Gonçalves, alguns dos responsáveis pelos relatórios setoriais do orçamento, e incluam nos seus textos emendas que caminhem nessa direção e da ampliação dos investimentos em infraestrutura, inclusive para a agricultura. Sabemos que todos os anos, muito do esforço parlamentar não se reverte em ampliações muito significativas do orçamento, nos investimentos públicos do ano seguinte, mas espero que até 22 de dezembro deste ano consigamos avanços importantes nas votações aqui no Senado e na Câmara, para termos a opção de prevermos crescimento do PIB muito maiores que os 4,5% e do crescimento estimado pela equipe econômica do governo. Se fizermos os ajustes necessários e urgentes agora, os 4 trilhões e 970 bilhões de reais previstos de movimentação para a nossa economia poderão ser ainda outros mais trilhões, trazendo benefícios aos empreendedores que ficarão bem mais motivados para investir e fazer negócios. Aos governos, que poderão arrecadar mais, e aos consumidores, que poderão fazer planos e investir seu dinheiro, gerando mais poupança e mais riqueza no futuro. Caro presidente Álvaro Dias, eu penso que discutir essas questões não é apenas uma questão do governo, da ministra
Miriam Belchior, do Planejamento, ou do ministro Guido Mantega. É um debate que deve envolver todos os setores em nosso país. No próximo dia 17, o seu estado, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estarão discutindo o Sul Competitivo, que é um programa capitaneado pela Confederação Nacional da Indústria, que vai mostrar realmente todo esse desenho, esse diagnóstico que nós conhecemos um pouco, pelas informações que recebemos, das dificuldades que afetam e impactam negativamente o aumento da competitividade do setor produtivo. Que, claro, além dos investimentos que falamos em educação, mas é preciso que o governo faça a sua parte. O empreendedor faz o seu dever de casa, melhorando, avançando tecnologicamente, o produtor rural do seu estado do Paraná, as cooperativas do meu estado, do seu estado, os empreendedores rurais, avançam, mas da porteira para dentro, seja de uma fábrica, de uma empresa de comércio ou de uma propriedade rural, o esforço para melhorar é grande, mas quando da porteira para fora, quando entra na logística, as coisas complicam muito. E aí aumenta o custo da produção e tira a competitividade. Por isso que o Brasil está caindo, não só por causa da questão da crise da Europa, mas existem fatores internos nossos que estão, digamos, penalizando o setor produtivo. Menos mal que o governo abriu o olho e agora está tomando as providências necessárias para não beneficiar apenas aqueles setores que têm um grande poder político, como o setor do setor automotivo, o setor automobilístico, que as montadoras têm sim uma presença forte politicamente falando, mas também setores que ajudam a economia, como é o setor de máquinas agrícolas. Então, desde sempre o governo já deveria ter estimulado esses setores. Nós vivemos aí numa perspectiva de projeção internacional, porque no caso da soja, o seu estado é um estado grande produtor de soja, o meu estado também, os preços no mercado internacional estão extremamente atraentes. Muitos produtores estão buscando transferir atividades para o setor da produção da soja para compensar os prejuízos que tiveram, seja no caso da seca, ou atividades que não estão sendo rentáveis, como é a suinocultura ou a avicultura. A propósito disso, aliás, senador Álvaro Dias, hoje recebi do presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Marcelo Lopes, um apelo dramático porque o milho que falta no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, especialmente, não está chegando. E o Ministério da Agricultura, eu queria fazer um apelo aqui de público ao ministro Mendes Ribeiro Filho e à sua equipe, que a Conab disponibilize o milho do estoque existente na Conab, porque senão vai inviabilizar a suinocultura e a avicultura daquelas regiões do país, criando um sistema de financiamento para que eles mesmos venham e peguem o milho onde está estocado nos armazéns credenciados pela Conab e assim resolver um grave problema da competitividade no setor, sob pena de que aquelas medidas que foram tomadas, muito benéficas, com uma ação decisiva do ministro Mendes Ribeiro Filho, acabem neutralizadas pela emergência agora de faltar a ração e que teve um preço majorado por conta do aumento do preço, especialmente do farelo de soja no mercado internacional, impactando aqui dentro. E essas providências todas terão significado quanto maior for o investimento. Nesse momento que o Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros, em algumas regiões, viveram o dilema da seca, torna-se urgente e inadiável os investimentos e a criação de um marco regulatório para programas de irrigação, à luz também do Código Florestal que acabamos de aprovar. E, dentro disso, as linhas de financiamento. Mas, no município lá de Maçambará, no meu estado, os produtores fizeram a irrigação, só que tem um outro problema, não tem energia elétrica para puxar a água para a irrigação. Quer dizer, veja só, senador Álvaro Dias, é muito complicado, porque, como eu disse, ele faz a sua parte, trata de inovar, trata de assegurar a garantia de safra, de boas safras, mas a parte que compete ao poder público, que é o fornecimento da energia ou das concessionárias que não atendem a região, é trabalhar nessa direção. Portanto, nós temos que continuar cobrando as medidas do poder público, do governo, para que possamos comemorar crescimento econômico melhor do que o que nós vamos ter em 2012, que é um crescimento muito pequeno, e medíocre até se compararmos com as economias próximas de nós, a economia do Chile, do México, da própria Argentina, de outros países, quando temos esse potencial enorme de empreendedores notáveis e corajosos que fazem o dever de casa, faltando ao governo cumprir com a sua missão. E, por fim, apenas saudar
a satisfação, como Vossa Excelência também tem feito aqui, de ver como cidadã, não só como parlamentar, a independência com que o Supremo Tribunal Federal vem trabalhando no julgamento do processo conhecido como mensalão. Já fiz esse registro, mas não é de todo desnecessário realçar o trabalho que os ministros, com independência, com coragem, têm demonstrado ao país que há, sim, uma luz de esperança e um voto de confiança muito forte no Supremo Tribunal Federal, que trouxe ao país a perspectiva de acabar com a impunidade em todos os setores. Muito obrigada, senhor presidente.